bem-vindo ao canal Escrevendo Renovo. Meu nome é William Nobre e você está aqui no meu escritório. Eu sou pastor na Debras Parque Ribeirão Preto. Meu pastor presidente é o pastor Davi Alves da Fé, do campo de Ribeirão Preto. Estamos hoje aqui novamente para estudar mais uma lição, para mais uma pré-aula da revista da editora Betel. Essa revista linda aqui que nós estamos estudando ao longo desse trimestre. Estamos no último mês do trimestre e assim, tá sensacional. Revista que fala sobre Efésios, uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus. Estamos indo para a lição de número 10. Vai ficar mais 3 lições para encerrar o trimestre. Já está saindo o review da revista nova que vai dar início em janeiro. Então não perca, fica coladinho aí que já tem vídeo novo aí da nova revista para vocês, ok? Antes de nós irmos para a lição, eu queria fazer aquele pedido que eu faço sempre. Deixa aí o seu like, já logo de cara, já deixa o seu like, clica no joinha para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e indicar para muito mais pessoas e assim nós podemos alcançar muito mais pessoas através deste vídeo e desta lição. E também queria pedir para você que ainda não é inscrito, talvez você seja novo aqui no canal, se inscreva no canal, ajude-nos a divulgar para muito mais pessoas e também abençoar a sua vida. Toda semana nós temos uma pré-aula da revista da editora Betel. Nós subimos toda terça-feira às 7h07 da manhã e também temos vídeos novos sobre a palavra de Deus toda semana aí para você, para edificação da sua vida. E agora também queria pedir que você fosse e compartilhasse esse vídeo no grupo da igreja, no grupo da família, no grupo de EBD, talvez na sua igreja tenha EBD, compartilha lá no grupo de EBD para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo maravilhoso, porque não é fácil produzir conteúdos para o YouTube e você nos ajuda simples assim, curtindo, compartilhando e também comentando aí, deixa seu comentário, seu glória a Deus, seu aleluia, a sua saudação, o que você tem achado dessa revista e o que você espera do próximo ano aí, 2022, já com esse novo ar, passando esse tempo de pandemia. Não sei se na sua igreja já voltou às aulas presenciais da EBD, mas se já voltou, comenta aí também, deixa o seu comentário, vai ser muito bom e nós vamos respondendo sempre que possível. Amém? Bora lá? Antes de irmos, tenho mais um recadinho para você, ó. Nosso livro Ainda Estamos em Sitim. Vai lá, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você estar indo e adquirindo o nosso livro Ainda Estamos em Sitim. Esse livro fala sobre o último lugar que Israel esteve antes de herdar a terra prometida, antes de entrar na terra prometida. Qual que é o interessante de nós, qual é a reflexão que nós podemos ter sobre isso e qual é a relevância, as aplicações práticas de Israel estar neste último lugar. O que aconteceu, quais foram os acontecimentos, quais foram as estratégias do inimigo para tentar parar o povo de Israel para que eles não herdassem a terra prometida. Então vai lá, tá na descrição aí, tá no Mercado Livre para você estar adquirindo e ajudando o nosso ministério a crescer a cada dia mais. Amém? Então pega a sua água, pega o seu café, bora pro vídeo, aperta o cinto, porque a lição hoje está sensacional. Você não pode perder. Vamos lá? Eu acho que eu vou colocar a vinheta, depois você pode deixar na descrição, nessa parte agora, né? Eu começo com a vinheta aqui, antes de iniciar o vídeo. Acho que eu vou deixar agora, porque agora enquanto toca a vinheta, você pega a água, pega o café, dá para você fazer essa movimentação. Aí eu vou falar assim, logo após a vinheta. Lição de número 10, enquanto eu não coloco, vamos deixar assim como está ainda. Um time que está ganhando, a gente não mexe. O novo homem e sua conduta diante do mundo. Texto áureo, essa lição será ministrada no dia 5 de dezembro de 2021. No texto áureo está escrito assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4:24. A verdade aplicada
Nosso comportamento pode influenciar a fé de nossos ouvintes, tanto de modo positivo quanto negativo. Objetivos da lição, normalmente 3, e eu sempre digo para vocês. São 3 tópicos, 3 objetivos, para você ter uma melhor compreensão do que o comentarista está querendo passar. Você foque em cada tópico no objetivo. Então, o primeiro objetivo, discorrer acerca da nova vida em Cristo. Você vai ver que no tópico 1 ele vai falar sobre uma vida nova exige um novo proceder. Segundo objetivo, ensinar acerca das coisas que não devemos praticar. E terceiro objetivo, apresentar os cuidados com a nova vida. Então, bora lá para o primeiro objetivo, entender qual é como que deve ser essa vida nova e como deve ser esse novo proceder. E entender que não adianta eu dizer que me converti sem mudar as minhas atitudes. Ou seja, reformulando essa frase, não há vida nova se não houve mudança de atitude. Não há conversão se não houve mudanças de ações ou se não houve mudança de ação. Então, a evidência de uma conversão, a evidência de uma nova vida é um novo proceder. Paulo fala de padrões de vida opostos um ao outro. Os gentios cristãos tinham sido pagãos e ainda viviam no mesmo ambiente. O alerta era para não viver mais segundo os antigos padrões, ainda que todos em derredor deles continuassem a fazer. Não andeis mais como andam também os outros. Aqui o comentarista vai nos levar à compreensão de que, mesmo habitando no meio de pessoas com as mesmas características que tínhamos antes, a mesma cultura de antes, nós não devemos manter o proceder antigo. Na verdade, o que nós precisamos entender é que até mesmo o nosso ciclo social, ele muda quando nos convertemos. Exemplo, se eu sou aquele cara que costumava ir para balada, costumava ficar no bar sentado conversando com os amigos, esse tipo de proceder, esse tipo de atitude, esse tipo de convívio social já não vale mais para mim. Não adianta eu achar que eu me converti, eu posso ainda sentar na mesa de um bar e bater papo e jogar conversa fora com os amigos, porque isso já não serve mais para mim. É isso que Paulo estava dizendo à igreja naquela época, porque eles se convertiam e continuavam no mesmo ciclo social. Entenda, deixa eu abrir aqui um parênteses, eu não estou falando em relação a famílias. Algumas pessoas são radicais em se afastar dos seus familiares. E essa não é a intenção da conversão não é te afastar dos seus familiares. Por quê? Porque através de você eles podem se converter, porque através da sua mudança real e genuína de vida, eles possam vir a Cristo também. Só que precisa-se ter uma mudança real e genuína, porque os seus parentes, os seus familiares são quem conhece você muito bem. E se eles realmente perceberem que você mudou verdadeiramente, eles vão querer conhecer o Deus que foi capaz de fazer essa transformação. Esse é o objetivo da conversão e de nós mudarmos o nosso convívio social, mudarmos a nossa conduta. 1.2, ele já vai começar a dizer, despojando-nos do velho homem. Aqui ele vai falar sobre uma verdadeira mudança e uma verdadeira transformação. Eu deixo tudo aquilo que eu tinha para trás, tudo aquilo que representava o velho homem e começo a caminhar com uma roupagem nova, com vestes mais limpas. Então vamos lá. Existe uma fabulosa diferença entre o homem natural e o homem espiritual. E Paulo faz a alusão à origem das trevas nas mentes pagãs, pois, sendo o próprio Deus a luz e estando continuamente falando com a humanidade, essas trevas possuem uma fonte originária, a dureza do coração do homem. A palavra que Paulo usa para a petrificação dos corações é poroses. Poroses vem de poros, que originalmente fazia referência a uma pedra mais dura que o mármore.
O andar de uma nova criatura é um andar santo, inspirado pelo Espírito Santo e alicerçado na palavra de Deus. A nova vida exige que os hábitos da velha natureza sejam retirados e que podemos a cada dia em novidade de vida, e que andemos a cada dia em novidade de vida. Então, ele descarta tudo aquilo que vem do velho homem, deixa para trás. O coração que era de pedra é substituído e agora nós saímos das trevas e viemos para a luz. E quando nós saímos das trevas e viemos para a luz, agora nós somos luz e todas as nossas obras começam a ser visíveis aos homens, começam a ser visíveis aos outros. Por isso que eu não concordo com aquela frase que diz: a minha vida não é da conta de ninguém. Por quê? Porque a nossa vida sim é da conta dos outros. As pessoas precisam olhar para a nossa vida e enxergar algo diferente. Só tem esse tipo de frase quem tem coisas obscuras ou ou condutas que não condiz com aquilo que prega. Porque se as minhas condutas conduzem com aquilo que eu prego, então minha vida é da conta das pessoas, elas vão olhar para a minha vida, vão ver que eu sirvo um Deus poderoso e vão querer servir a este mesmo Deus. Um Deus que transforma, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que provê aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. Então entenda isso. Você posta isso no Facebook, no Instagram, no Twitter, seja onde, ou fica mandando direitinho no WhatsApp, entenda isso. A sua vida é da conta dos outros, sim. Por quê? Porque você é luz. Quem está do lado das trevas, tudo que eu quero mostrar, tudo que eu quero achar, eu acendo uma luz. Eu não procuro nada no escuro. Agora, quando eu ilumino, quando eu acendo uma lâmpada ou uma vela em um lugar que está escuro, quem fica em evidência? Os cantos escuros ou a vela que está no meio? Entenda, você é a luz. As pessoas vão olhar para você e vão julgar as suas condutas. Por isso que você precisa andar segundo aquilo que a palavra nos ensina. E revestindo-nos, 1.3, revestindo-nos do novo homem. O pecador é aquele que vive tanto sem o senso moral quanto sem o senso espiritual. Através da pessoa do Espírito Santo, nos tornamos novas criaturas e toda maldição, juntamente com todo o lixo da natureza pecaminosa, foi cravada no madeiro. Aqui, aos leitores de Paulo são convidados a despojarem-se da vida passada como alguém que se despoja de uma velha roupa, que com o passar do tempo já não se ajusta mais ao corpo. Então, nós só podemos nos revestir do novo homem se nós nos despojamos do velho homem. Não faz sentido nós colocarmos uma roupa limpa por cima de uma roupa suja. Primeiro nós tiramos a suja e colocamos as vestes novas. Há um texto onde a palavra nos ensina sobre colocar remendo novo em roupa velha. No nosso contexto é bem difícil nós conseguirmos compreender isso, mas quando nós volvemos os olhos ao contexto ao qual isso foi escrito, as pessoas naquela época, elas tinham no máximo 2 ou 3 peças de roupas. Então aquela roupa, aquela veste, era usada até se acabar. Quando se adquiria uma roupa nova, aquela roupa velha, ela era descartada, porque eu tinha uma nova. Não fazia sentido eu pegar uma roupa, um tecido novo, que eu faria uma roupa nova, recortá-lo e remendar aquilo que estava velho. Por quê? Porque o tecido já havia sido usado há muitos anos, já estava enfraquecido por conta do tempo e das quantidades de lavagem. Facilmente rasgaria o tecido velho e o recorte novo ficaria. Então faria mais sentido descartar o tecido velho e fazer com o tecido novo uma roupa nova. É isso que o Evangelho vem nos mostrar. Não adianta eu fazer pequenos remendos morais na minha imoralidade. Eu aceito isso, mas não aceito aquilo. Alguns cristãos que costumam, os mais nervosinhos, né? Se você se encaixa nisso aí, pega aí a visão. Aqueles que dizem, eu me converti, mas meu braço não. Eu me converti, mas não sou bobo, eu vou pra cima, eu brigo, eu falo mesmo. Esse tipo de conduta não é a conduta de quem se espelha em Jesus Cristo, porque muitas vezes, mesmo tendo razão, nós precisamos fechar a nossa boca e entregar na mão de Deus. Aqueles que se converterem e o braço não, vão para o inferno juntamente com o braço desconvertido. Pastor, mas o que é isso? É a palavra que diz, se seu olho te impede de entrar no
reino do céu, arranca esse olho fora, irmão, e entra no reino do céu caolho, mas entra. Se seu braço não é convertido, arranca ele fora, mete o machado, põe debaixo de um caminhão e deixa passar por cima, porque é melhor você entrar no céu e sem o braço do que ir para o inferno com esse braço e condenar todo o corpo. A nossa conduta a conduta do novo homem não cabe remendos. A conduta do novo homem não dá para ser apenas remendos morais em uma conduta que já está gasta, uma conduta que está baseada na imoralidade. Beleza? Vamos pro 2. Hoje eu tô rápido, né? Olha só. E o tema é muito bom, muito gostoso de falar sobre esse tema. Quando eu estava estudando, eu achei assim, simplesmente fantástico. E a lição que vem, então, tá fantástica. A plenitude do Espírito Santo. A próxima lição você não pode perder. Novo homem, nova forma de vida. Aprendemos que, quando alguém se torna cristão, deve despojar-se da sua vida antiga, assim como se despoja de um objeto que não usará futuramente. Agora veremos aquilo que deve desaparecer da vida cristã. 2.1. Devemos abandonar uma vida mentirosa. Olha só. A palavra grega usada para mentira é pseudo, que pode representar qualquer tipo de desonestidade ou falsidade proferida ou vivida. Uma das características da nova vida em Cristo é a verdade, pois estamos em verdade, e Ele é a verdade. A mentira não se aplica à nossa nova vida. Sabemos de onde ela se origina e quem é o Pai. A mentira pode ser tanto proferida quanto vivida nas atitudes diárias de uma pessoa. Sempre que dizemos a verdade, o Espírito de Deus opera, mas sempre que contamos uma mentira, Satanás entra em ação. O motivo pelo qual devemos viver em verdade é que, sendo membros do corpo de Cristo, não podemos edificá-lo sem a verdade. Então, esse ponto está naquele que eu falei agora há pouco, sobre viver uma vida em transparência. Quem vive na verdade faz questão que as pessoas enxerguem a sua vida, porque não há o que esconder. Aqueles que vivem uma mentira, essas pessoas tentam esconder e camuflar ao máximo aquilo que está vivendo. E quando se diz mentira, não é apenas aquelas mentiras contadas. E eu conheci uma pessoa que ela vivia em um verdadeiro conto de fada. Tudo que ela falava, todas as coisas que ela dizia fazer ou ter, não condizia com a realidade. E ela vivia uma vida contando mentiras sobre mentiras, e o pior, não é que as pessoas acreditassem em suas mentiras, é que ela acreditava em sua mentira. Ela falava aquelas coisas como se fosse real. Algumas pessoas contam esse tipo de mentira, enquanto outras vivem uma mentira no trabalho, uma mentira no casamento, uma mentira na igreja, uma mentira na escola, uma mentira na faculdade, uma mentira na sua empresa, com seus sócios. Pessoas que vivem de ilusões, pessoas que expõem uma vida que não é real. E isso traz uma série de infelicidade para ela e para os outros, porque o que ela prega não condiz com aquilo que ela vive. E por isso essa pessoa não vive na luz, porque não pode ser transparente. E a vida cristã, ela é uma vida que precisa ser embasada na verdade, porque é uma vida que é embasada em Cristo. E Cristo é a mais pura e límpida verdade. Cristo é o único na história que sempre disse: em verdade vos digo. Porque quando ele dizia em verdade, ele estava falando do que lhe era próprio. E a mentira, a verdade, assim como a verdade é própria de Cristo, a mentira, ela é própria da personalidade do diabo. Por isso que em João 8,44 fala que ele é o pai da mentira. Partimos para o 2.2. Podemos nos irar, mas não devemos pecar. Olha os camaradas do braço que não converteu ainda. Avaliando as significações do contexto de que Paulo está falando, veremos que irai-vos se apresenta numa forma permissiva. Todavia, o final do texto, e não pequeis, tem um sentido negativo, como concordam os mais
laureados comentaristas do Novo Testamento. Existe um tipo de ira permitida, um tipo de indignação justa que deve ser avaliada sob o ponto de vista moral e espiritual. A ira que se surge como reação natural contra toda e qualquer forma de pecado ao nosso derredor. O grande problema aqui não é irar-se, é permitir que esse sentimento nos domine e venhamos dar ocasiões ao inimigo para pecar. Eu costumo dizer que eu nunca resolvo nada em um momento de nervosismo e ira. Algumas vezes, recentemente, houve um caso e algo aconteceu e eu fiquei extremamente nervoso, bravo, chateado. E algumas pessoas ficavam me cobrando: o senhor tem que fazer alguma coisa, tem que chamar, tem que falar, tem que pôr na parede. E eu simplesmente respirei e falei: eu não resolvo nada enquanto estiver chateado e nervoso com isso. E Provérbios nos ensina isso, que até o tolo, quando se cala, passa-se por sábio. Quando nós decidimos resolver alguma coisa de cabeça quente, nós não vamos conseguir resolver. Pelo contrário, vamos criar mais confusão, mais dissensão, mais transtornos. Esperei, passou uma semana, vi a pessoa novamente e ainda assim senti que não era o momento. Precisava dar aquela baixada de bola, ainda precisava dar aquela acalmada. 2 semanas depois, percebi que era o momento, estava calmo e então eu fui e resolvi aquele problema de forma mais clara e mais lúcida. Por quê? Para aqueles que desenvolvem ou estão em um cargo de liderança, nosso objetivo, a nossa função não é de condenar, apontar dedos. A nossa função é de orientar. E eu não consigo orientar ninguém se eu estiver nervoso ou de cabeça quente. Por quê? Porque quando eu estou nervoso, foge da orientação e entra para a minha razão. E o que nós não precisamos, não podemos colocar a nossa razão acima das orientações bíblicas. Eu não posso indagar uma pessoa ou confrontá-la fora das orientações bíblicas, apenas pelo meu achismo e pelas minhas emoções e pelos meus sentimentos. Então eu deixo as minhas emoções e as minhas sensações sentimentais diminuírem e então eu consigo, através da orientação, conversar com aquela pessoa. Então pense sempre nisso. Por mais que as pessoas comecem ali a te rodear, falar que você é mole, falar que você precisa resolver aquilo agora, tem que ser naquele momento, se tiver de cabeça quente, não vá. É o inimigo tentando te destruir, é o inimigo tentando colocar coisas na sua boca através das suas emoções. E isso pode tanto destruir você, o seu ministério, quanto a pessoa que vai ser repreendida naquele momento. Então, ouça, vale a pena você deixar as águas acalmarem e depois navegar em águas tranquilas para orientar uma pessoa que agiu indevidamente com você. Beleza? Vamos então agora para o tópico de número 3. Vamos lá? Bora comigo? Caminhando para o finalzinho aí, ó. Que legal! Lição muito boa, fluiu muito gostoso, nem vi o tempo passar. Os cuidados com a nova vida. Não entristecer o Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto para nós, que nós devemos cuidar, não só na nova vida, mas ao longo da nossa vida espiritual e da nossa jornada em Cristo. Não entristeceis o Espírito Santo. Com essa expressão, Paulo deseja imprimir em nossa mente que fora de Deus não podemos ser salvos, pois tudo aquilo que existe de bom em nossas vidas tem sua origem na pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos entender que o Espírito Santo é tudo que nós temos neste mundo de melhor. É Ele quem nos consola, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá a força necessária para continuar caminhando, é Ele que nos dá a força motriz para continuar andando até que nos venha o dia de irmos morar juntamente com Cristo. É através do Espírito que nós conseguimos tomar as melhores decisões, é através do Espírito Santo que nós conseguimos convencer pessoas do pecado, é através do Espírito Santo que nós conseguimos não só mudar as nossas atitudes a primórdio, mas também
continuarmos nessas atitudes até o fim. Eu costumo dizer que o que importa não é o começo, e sim o fim. Não importa como você inicia algo, importa como você termina aquilo que você começou. Eu tenho experiências de pessoas que começam nas lideranças que nós desempenhamos para elas como um foguete. Elas estouram e vão arrebentando tudo. Mas passa 2, 3 meses, elas não conseguem dar conta da intensidade que começaram. E então, em detrimento em dar continuidade àquela intensidade e dar continuidade ao trabalho, elas preferem desistir do que diminuir o ritmo, porque manter o ritmo elas não conseguem. Então elas diminuem o ritmo e não aceitam diminuir o ritmo, então desistem da tarefa que estavam desempenhando. Eu costumo dizer, comece numa intensidade baixa e vai aumentando gradativamente conforme você vai conseguindo manter essa intensidade. Constância é muito mais importante que intensidade, mas se você conseguir ser constante e aumentar a intensidade ao longo do tempo, então você vai ver o quanto isso pode beneficiar na sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua família, na sua saúde. Muitas pessoas começam atividades físicas numa intensidade muito alta, e aí duas coisas acontecem. Elas não conseguem manter, então desanimam, e a segunda, elas acabam se lesionando, machucando e aí desanimam. E aí fala, isso não é para mim. Não, começa numa intensidade baixa, vai devagar. Se você faz 10 anos que não entra na academia, começa a ir na academia uma vez por semana, depois aumente para 2, para 3, 1 hora, meia hora por dia, vai fazer 10 minutos de caminhada, vai devagar. Eu costumo dizer, se você levou 10 anos para poder engordar ou para poder danificar a sua saúde com pressão, diabetes, colesterol, triglicérides, que aconteceu comigo nessa pandemia, desse a você esses 10 anos para melhorar essa saúde. Não queira resolver um problema de 10 anos em um mês. Então dê pelo menos aí uns 3 anos. Em 3 anos eu vou regularizar tudo isso. E aí você vai ver que você é capaz sim de mudar. A mesma coisa a Bíblia. Muitas pessoas passaram uma vida sem estudar a palavra. E aí quando pegam, falam, vou ler a Bíblia em 1 ano. E ela se frustra. Por quê? Não está acostumada a ler nem recorte de jornal. Como que vai ler a Bíblia inteira em 1 ano? 66 livros. Como que ela vai conseguir ler tudo isso em menos de 1 ano ou em 1 ano? Não consegue. O ritmo de leitura dela é muito lento e você precisa desenvolver esse ritmo de leitura para depois você conseguir realmente ler. Aí você lê em 1 ano, em 3 meses, em 4 meses, em 6, não importa, você consegue. Mas primeiro você precisa identificar qual é o seu ritmo, identificar qual é a sua intensidade. Identificou? Agora você dá continuidade a isso com o tempo. Vamos lá? E nos restou aqui então o 3.3. Benignos uns para com os outros. Esse aqui é para fechar com chave de ouro mesmo. Olha só, aqui temos a cortesia cristã. Isso nos fala de um afeto profundo e maduro. Todos nós conhecemos cristãos com esse caráter que expressam seus sentimentos com os seus gestos e demonstrações de afeto. Misericórdia é o aspecto compassivo da pessoa gentil. Ser benigno é ser bondoso, útil, amoroso, gentil. Berkeley escreve que é a disposição mental que pensa nos interesses do próximo como faz com os seus próprios. A benignidade sempre olha para fora, não para dentro. Preocupa-se dos pesares, lutas e problemas de outros como dos próprios. Faz com que perdoemos a outros como Deus nos perdoou. Quero frisar alguns pontos aqui. O primeiro ponto é que essa cortesia cristã, ela faz parte de um afeto maduro, ou seja, de pessoas que foram amadurecidas pelo Evangelho. A bondade não tem nada a ver com ser bobo. Bondade tem a ver com um estilo de vida que Cristo nos ensinou. E a bondade tem a ver comigo e não com os outros.
Eu não sou bom porque outras pessoas são boas comigo. Eu sou bom porque faz parte da minha essência. Então, eu vejo muitas pessoas falando sobre ingratidão. E a ingratidão, ela é uma característica intrínseca no ser humano. O próprio Jesus demonstra isso através da cura de 10 leprosos, que apenas 9 voltam para agradecer. E o que Jesus estava demonstrando? Se você fizer algo esperando gratidão dos outros, então você se frustrará. Mas quando você faz as coisas independentemente de como as pessoas vão agir depois do seu ato de bondade, então você não se frustrará. Porque Jesus pergunta para aquele leproso, onde estão os outros? Não foram 10 que foram curados? Ele falou, Senhor, eu voltei para agradecer. Os outros foram embora. O que importa sou eu, é o meu coração diante de ti. E Jesus está demonstrando que as suas atitudes de bondade não podem ser afetadas pelas atitudes de ingratidão dos outros. Porque a minha bondade, esperando a gratidão dos outros, é também egoísmo. Quando eu faço algo e espero algo em troca, não tem bondade nenhuma nisso. Apenas uma barganha. Eu te ajudo, mas desde que você agradeça. Por isso que às vezes eu fico chateado com pessoas que porque você não mencionou o nome dela no culto, e às vezes a gente tem que anotar e cansar o povo, porque você sabe, se você não falar o nome de fulano ou de beltrano, ela vai ficar chateada e você precisa falar, e aí você tem uma lista extensa para falar o nome de todas as pessoas que ajudaram, e sendo que isso não seria necessário, que se todos entendessem que a bondade não tem a ver com os outros, tem a ver comigo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria fazer menção é essa disposição mental. Quando eu começo a ter uma disposição mental a ser bom, a operar bondade, a praticar bondade, isso começa a virar um hábito meu. Então eu não espero mais uma vez que as pessoas me agradeçam, porque não tem a ver com elas, tem a ver comigo. Fica claro isso para você? Você consegue entender isso? Faz sentido você entender que os seus atos de bondade não podem ter a ver com os outros e sim consigo? Não diz respeito aos outros e sim diz respeito a você? E um terceiro ponto que eu queria frisar é a benignidade, ela olha para fora e não para dentro. Porque eu olho para os problemas e sofrimentos dos outros como olho para o meu. Então, duas coisas. A primeira, eu preciso olhar para o sofrimento dos outros como eu olho para o meu. E a segunda, eu não devo olhar apenas para o sofrimento dos outros e não olhar para os meus. Pessoas que sempre resolvem problemas dos outros esquecendo-se dos seus. Eu não concordo. Por quê? Porque eu preciso olhar para o problema dos outros como eu olho para o meu. Se eu deixo os meus de lado para resolver os dos outros, então eu estou ignorando algo que deveria ser feito para resolver um problema que talvez eu poderia deixar para o lado, para depois. Eu preciso resolver os meus problemas. E quando eu resolvo os meus problemas, então eu começo a resolver os dos outros. Eu gostei dessa expressão e da forma que ele colocou essas palavras. No último parágrafo aí, no último ponto, ele diz: preocupa-se dos pesares, lutas e problemas dos outros como dos próprios. Tá? Então, assim como eu cuido das minhas lutas, dos meus pesares, das minhas dificuldades, eu também preocupo-me com o dos outros. É uma tarefa fácil? Não é. É uma tarefa simples? Não é. Mas é uma tarefa possível. Eu gosto disso. Muitas coisas que nós enfrentamos na vida não são fáceis, não são simples, mas são possíveis. Pense sempre nisso. Por quê? Porque o possível está nas nossas mãos. O possível é o que eu consigo como pessoa resolver. E o impossível, aí esse eu entrego na mão de Deus. Porque Ele é o Deus do impossível. E aqui, onde nós apanhamos muito nas duas últimas linhas, faz com que perdoemos a outros
como Deus nos perdoou. O quanto Deus te perdoou. O quanto Deus perdoa você todos os dias. Você não precisa perdoar ninguém além daquilo que você perdoa a Deus. Quantas vezes você vira as costas para Deus e Ele te recebe de braços abertos. Aí porque alguém falou alguma coisa que te ofendeu, você vira as costas para essa pessoa e não quer mais entregar. O mundo tem uma filosofia que vai contra a nossa filosofia cristã, de que se alguém te traiu, acabou. Não apaga, risca ela da sua vida. E Jesus não ensinou assim. Os discípulos perguntam para ele, quantas vezes nós devemos perdoar? 7? E Jesus fala, não, 70 vezes 7. É muita coisa, e tudo num dia. Se fosse na vida, talvez a gente não conseguiria. Mesmo na vida já seria muita coisa, mas ele fala no dia. Então não importa quantas vezes te ferem, não importa quantas vezes você é traído, não importa quantas vezes você é frustrado. A sua obrigação é, como Cristo te perdoou, perdoar. E Ele nos perdoa todos os dias, a todo momento, a toda hora. A todos os dias nós pecamos, todos os dias nós erramos, todos os dias nós mentimos, todos os dias nós o traímos, todos os dias nós viramos as costas para Ele e todos os dias Ele nos perdoa. O Espírito dele está conosco a todo momento, nos dando vida. Meu querido, Deus te abençoe, Deus continue iluminando a sua vida a cada dia mais. Finalizamos mais essa lição e que o Senhor, Ele continue te ajudando. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.